Olá, amigos, uma boa noite para todos nós. Sejamos todos muito bem-vindos ao programa Peregrinação Interior, um programa que vai trabalhar essa busca da criatura diante de si mesmo. E eu vou fazer uma pergunta para você antes de começar, Adriane. Tá bom. Qual é a diferença entre um peregrino e um andarilho? Você sabe? Eu acho que um peregrino, ele sabe o que ele está procurando. O andarilho simplesmente anda sem direção. Por isso o programa se chama Peregrinação Interior, porque o peregrino sabe para onde vai. Peregrino, ele marcha na direção de uma meta espiritual. Então, ele é um peregrino. O andarilho, coitado, não é o andarilho interior. O andarilho interior não tem noção de para onde vai, não tem mínima compreensão do sentido das coisas. Então, o objetivo do nosso programa é um roteiro muito claro de peregrinar dentro de nós até alcançar a nossa natureza mais profunda, o espírito, o self, alcançar o nirvana, o samadhi, a salvação, o que a gente quiser chamar de acordo com a doutrina. Boa noite para você, Elaine Meirelles, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Jorgito, além da emoção de iniciar esse projeto belíssimo, né, contando com a tua presença aqui, tua participação, o que eu muito agradeço, e certamente o povo de casa também agradece. A gente tem aqui a presença da Ione Cerqueira, Lauro de Freitas, meu Deus, a Elaine, olha só, você acabou de cumprimentar, né? A chefa. A chefa, olha isso. Elza, gente, aqui todos nós colocando aqui essa questão também. A Norma lá de Belém do Pará, Beth, boa noite, Beth. Uberlândia, viu? Daqui Sim. em janeiro você estará lá ou vai antes? Só em janeiro? Não, eu só vou em janeiro. Beth Teles é a melhor fazedora de pão de queijos, viu? Uau, vou querer provar, hein? Temos a Thelma, temos o Adilson, que está sempre presente também nas atividades, outras atividades também ele participa bastante. E olha quem está aqui. Meu Fala. Deus! Meu Deus! Boa estreia, diz ele. Eduardo Verolese, perdão, Ourinho de São Paulo. Nossa, muita gente. Graça, muita gente. Olha, que maravilha. Olha que gostoso sentir, né, esse afeto. A Margarete, tudo bom, Margarete? Nossa, quantas pessoas aqui. Bom, acho que já podemos ir iniciando, né? Porque, ó, tem bastante gente. Depois a gente, eu acho que vale a pena fazer esse comentário aqui, né? É uma característica, assim, do trabalho que a gente realiza, tanto em parceria ou não, não importa. Nós temos essa característica de deixar um espaço, né, para que as pessoas façam seus comentários e também façam perguntas, se for o caso. Né? Se for o tema, se for algo relacionado ao tema do dia, né, a gente vai estar Olha, respondendo. a chefa. A Regina, agora que eu vi. A gente que agradece, Regina, o espaço aqui no canal, não é? Então, bom, tá todo mundo aí, ó. Muita gente. Muito bem, então fiquem à vontade, né, para fazer seus comentários. A gente também pede a gentileza. A Beth está falando para eu ir para o céu. Será que eu vou, hein? Vou ter que ir para o céu. Tô lutando para isso, trabalhando para isso. Não só o céu de Uberlândia, né? O céu interior também. Bom, a gente pode pensar, já ir iniciando, né, os nossos comentários, agradecendo a presença, pedindo também para que quem puder dar o seu like no canal, se gostar, né? Tem pessoal da Califórnia assistindo a gente, vê se pode. Na estreia, a coisa já está dessa forma. Muito bom.
Então, e aí depois disso, né, nesse processo de peregrinação que nós vamos iniciar, hoje a gente pretende falar aqui do contexto da vida, né? A vida como definição e como meta a ser alcançado, como essa busca que a gente comentou antes. Então, essa busca mesmo em relação à vida. E a gente traz os textos da Joana aqui para a gente já ir iniciando a discussão. Penso que uma questão importante da gente pensar que na obra, por exemplo, na obra Vida, Desafios e Soluções, a Joana fala que a vida ela tem seus vários tipos de interpretação, né? Ela tem vários tipos de interpretação. Cada uma das áreas do conhecimento vão trazer o que é uma definição da vida, como ela é e como ela se desdobra, qual que é a proposta da vida, dependendo dessa área do conhecimento. Leitura, né? Isso, são as leituras que trazem. Então, a filosofia traz uma forma de ver, as religiões mais as ortodoxas, né, que a gente chama, elas têm a sua forma de interpretar. Nós temos a nossa forma de interpretar, nós espíritas também temos uma forma de interpretar, mas a gente podia pensar nessa vida no ponto de vista espiritual, que foge um pouco, talvez, desses conceitos das religiões que eles trazem, mas pensar nessa vida de sentido amplo, porque a gente não deve também ficar preso a um aspecto religioso, né? Mas pensar nesse sentido da espiritualidade, como que eu vejo a vida e essa relação com o Criador da vida. Como que é isso? O que você acha, Jorge, nesse pensamento? Olha, eu acho muito interessante como que as coisas aconteceram ao longo da história. Porque, no princípio, estava tudo junto. Ciência e religião moravam no mesmo lugar. Você pega um templo egípcio, por exemplo, aí você vai ver que aqueles homens que ali estavam eram os detentores do saber espiritual e também do saber das coisas do mundo. Os sacerdotes egípcios, eles conseguiam conjugar de maneira muito tranquila os conhecimentos espirituais com os conhecimentos materiais. E assim foi durante muito tempo na história, em que os pajés, os xamãs, os oráculos, eles tinham o conhecimento das coisas da terra e o conhecimento das coisas celestes. Mas, a partir de um certo momento, houve uma tensão entre a religião e a ciência, e elas fizeram como que uma ruptura. E essa ruptura foi péssima, porque a lei divina ela é originária de uma única fonte. E a lei divina fala das coisas da matéria e fala das coisas do espírito. Porque o mesmo Deus que criou a lei da gravidade é o Deus que criou a lei do amor. E nós, num certo momento da história, nós criamos uma ruptura e apartamos a ciência da religião e elas começaram a se degladiar, uma perseguir a outra. Viveram um momento assim muito, muito tenso, muito ruim, de acusações recíprocas. E isso dificultou o homem de encontrar o sentido da vida. Porque os materialistas queriam encontrar a alma no interior do corpo. Eu dissequei os cadáveres, abri o cadáver e não encontrei a alma dentro dele. Então a alma não existe, porque eu fui até o osso, quebrei o osso e não tinha nada dentro. Então a alma não existe. Enquanto que os outros dizendo que a matéria não era nada, que tudo que valia era o espírito, e que aqueles que negavam as coisas espirituais eram os hereges. Então, essas tensões, elas foram, no fundo, muito prejudiciais para o desenvolvimento da criatura humana, que a gente acabou se perdendo. Nós, em vez de tornarmos-nos peregrinos, nós viramos andarilhos, porque nós nos perdemos nessa jornada, a gente não sabia mais para onde ir, nós não sabíamos qual era a referência de verdade,
nós não sabíamos mais nada, porque tudo ficou muito confuso sobre o que é a vida, qual é o sentido. A obra de Herculano Pires, O Espírito e o Tempo, nos fala que a Índia foi o primeiro lugar onde todo mundo começou, foi o primeiro centro de formação de ideias espiritualistas, depois o pessoal reencarnou em outros lugares, multiplicando as verdades espirituais. Por isso que ela é a mesma verdade, que eles estudavam na Índia e reencarnavam no Egito, na Grécia, em outros cantos, levando o mesmo pensamento inicial. Só que esse pensamento tão bonito, que dava para a gente conseguir ter avançado na Terra muito rapidamente, a gente perdeu. E foi nesse processo que a humanidade entrou num mecanismo muito infeliz de achar que as coisas materiais é que poderiam nos oferecer a felicidade. Isso lá atrás, antes de Jesus. As coisas materiais poderiam nos dar isso, né? Fiquei pensando, enquanto você falava, na questão de que esse comportamento, ele vem de, primeiro, com um viés espiritual muito infantilizado ainda, né? A gente precisa ainda passar, porque nós ainda não temos essa relação com a divindade de uma forma amadurecida, nós temos uma relação ainda muito materializada, como você descreve. Então, aquilo que eu consigo me apropriar, que tem a ver com aspectos mais materiais, é onde o meu olho alcança, é onde eu posso pegar, ele é palpável, ele faz mais sentido para nós ainda, porque nós não desdobramos essa área do conhecimento. Por isso que quando a gente quer saber de determinada coisa, a gente vai buscar a explicação nas teorias materialistas, porque as demais, elas não fazem muito sentido e tem essa questão do descrédito, que conforme o tempo passou, conforme as coisas se encaminharam, tem essa coisa do descrédito, né? Nós temos dificuldade de acrescentar o divino nisso tudo. Sim. Porque esse pensamento de o que é a vida, qual é a definição da vida, qual a proposta da vida, está desassociado da explicação do divino. Aí o que é um ser vivo? Um ser vivo é um ser que nasce, cresce, se reproduz e morre. A leitura que a ciência oficial faz, ela é completamente apartada de tudo aquilo que seja espiritual. E é até interessante que seja assim, mas ela não pode se colocar num fenômeno de profunda defensiva, como se todas as comprovações que a espiritualidade nos oferece sejam negadas, porque isso foi um problema que aconteceu depois, ou seja, nós passamos a reagir a tudo que aconteceu em termos de visão do que seja a vida do lado espiritual. Então, a gente tem um tempo anterior, seria assim um momento inicial, no qual ciência está junto com a espiritualidade. Aí a gente rompe isso. Nós rompemos esse processo. Aí vem Jesus e tenta trazer de maneira muito simplificada a ideia da espiritualidade para a gente poder entender. E durante um tempo a gente vive isso. E a gente rompe novamente, afasta novamente. E esse afastamento vai chegar a um ponto assim, de muito fanatismo religioso, muito fanatismo. E esse fanatismo vai levar ao materialismo. Então, a gente vive uma situação de fanatismo, que é uma circunstância do nosso agora, em que, mesmo com as comprovações de vida após a morte que a gente tem hoje, existe uma espécie de trincheira onde o pensamento materialista se colocou e ele não abre mão do seu pensamento. Então, ele se mantém dentro dessa leitura de que as coisas são somente materiais, e aí você tem experiências de quase morte, você tem fenômenos mediúnicos, você tem hipnose, você tem regressão de memória, e você diz, cara, tem uma série de ferramentas para poder fazer a gente levantar o olhar e pelo menos suspeitar. Mas não, eu não posso fazer isso. E aí as pessoas, numa atitude até anticientífica, se negam a perquirir as suas próprias verdades, para saber se o que a vida
as pessoas pensam que seja, se é realmente o que ela é. Até a questão do que nos compõe, né, do universo mesmo, se a gente for analisar, tudo que está no universo existe uma coordenação, uma organização tão perfeita de que todos os planetas, as galáxias, tudo ele se conversa, porque se tivesse uma mudança de temperatura, uma mudança de rotação, uma alteração qualquer que fosse, nós teríamos um problema aí. Então, a vida talvez não fosse possível nos planetas diante dessa desorganização. Então, eu acho interessante quando a Joana também traz para a gente esse pensamento, né, de que a gente tem a tendência a retirar Deus dessa organização, como se tudo fosse uma questão do acaso, tudo fosse uma questão fortuita, e que isso viesse para nos servir, mas no sentido egóico da coisa, né? Viesse para nos servir no sentido assim, ao seu bel prazer, mas não para o teu processo de evolução, que é diferente a forma de pensar. Então, tudo isso está organizado para quê? Para que eu me divirta. A galáxia está ali para que eu veja, mas não para que existe não tem um fundamento maior. É isso que eu quero dizer. Porque é o período do chamado antropocentrismo, ou seja, o homem se torna o centro de todas as coisas. E aí eu olho para tudo, e para que existe o universo? Para minha contemplação. Para que existem os animais? Para que eu possa comê-los. Para que existe a natureza? Para que eu possa usufruí-la. Como se tudo tivesse sido criado com o homem no centro de todas as coisas. E aí existem alguns pontos que são essenciais dentro disso. Primeiro, que o homem não é o centro, ele é apenas uma espécie a mais. E um segundo elemento muito importante é o que está disposto na questão 738A de O Livro dos Espíritos. Essa questão, que está na lei de destruição, Allan Kardec pergunta sobre os flagelos destruidores. E aí os espíritos vão falar um monte de coisa, mas eles vão dizer um negócio lá no meio dessa resposta muito bom. Vão dizer o seguinte: os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo constituem o mundo real. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo constituem o mundo real. São estes os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Então, qual é o objeto da solicitude de Deus? Os espíritos, não são os homens. Os espíritos. Então, a leitura que a aposta espírita nos faz sobre o que seja verdadeiramente a vida não pode se prender à leitura material, que muitas vezes se tenta impor dentro da nossa sociedade, né? Porque a gente começa a trabalhar a vida como se fosse uma coisa puramente material, quando, na verdade, nós temos desdobramentos muito significativos nesse sentido, né? Então, tem até uma pergunta aí. Tem, mas deixa eu só fazer um comentário antes que tem a ver com isso que você falou, para não perder a ideia. Rapidinho, né? Além do homem se colocar no centro das coisas, ele também coloca Deus, né? Porque nesse lugar humano. E aí, essa ideia antropomórfica de Deus, que faz com que a divindade seja limitada, que ela não faça o trabalho de forma diversa da nossa. Por isso que a gente não consegue muito captar esse psiquismo divino, porque nós estamos pensando com a nossa cabeça, como se ele tivesse o limite que a nossa cabeça, que o nosso conhecimento alcança. E aí, aquela frase famosa, né? Enquanto eu desconheço, eu acho que aquilo não existe, pelo fato de eu desconhecer. Eu acho que ele não existe, mas porque eu desconheço, que é o processo de ignorância, né? Eu vou pôr aqui a pergunta para você. Antes da pergunta, eu vou fazer só um comentário em cima do que você está falando.
Sim, fica à Tem uma vontade. frase do livro do Gênesis que é muito conhecida, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Só que a humanidade quer fazer Deus à imagem e semelhança do homem, ou seja, não é possível que Jesus tenha sido assim. Não é possível. Não é possível que. Ou seja, como eu não consigo, eu quero diminuir quem é, para poder me sentir confortável na circunstância que eu estou, sem precisar fazer uma mudança, sem precisar fazer uma reflexão sobre a minha vida Sim. interior. E detalhe, ou isso que você falou, ou outra coisa que é o oposto de dizer que o Cristo foi um baderneiro, um revolucionário, alguém que queria desconstruir, alguém que traz uma quebra de paradigma simplesmente pela desconstrução, mas não que tinha um propósito superior. Então é Sim. falta de conhecimento de quem se trata. Que esse é o governador espiritual do orbe, isso é uma informação que mesmo os espíritas que têm, eles pouco sabem dessa grandeza do espírito, né, que é o Cristo. Então, coloca ele de uma maneira muito literalizada, como se ele fosse só isso aí, né? Só dessa forma, né? Quer que eu coloque a pergunta já ou vai? Vamos ver. Fica à vontade. Então, tá. É da Andréia Domingues. É É verdade? verdade. Pode falar. Não, Desculpa. leia. É verdade que a reencarnação foi removida da Bíblia cristã? Não, não é verdade. Não é verdade. Porque não é da Bíblia, é do Código de Crenças. Porque o que acontece, Andréia? O pensamento das múltiplas existências, ele não é uma propriedade do Espiritismo, ele é muito antigo. Na verdade, a visão mais antiga que a gente tem de como é que se dá o mecanismo de evolução das almas trata da questão da transmigração dos espíritos. Isso está nos Vedas, está no Mahabharata, mais especificamente no Bhagavad Gita, está no Triptaka, que é a obra que reúne o pensamento do Buda, está no Zohar da Cabala, está no Livro dos Mortos, está no conhecimento dos gregos, está espalhado no planeta. Então, não era uma coisa tão distante das pessoas falar sobre o retorno das almas numa próxima existência. E nós temos, portanto, muitas iniciativas no cristianismo nascente de correntes que eram favoráveis à reencarnação. Por quê? Porque no começo do cristianismo tinha um grupo na cidade A que era reencarnacionista. Tinha um grupo na cidade B que não tratava sobre isso, ou seja, não havia uma unidade nas crenças, havia como se fosse um conjunto de frentes de ideia, onde Jesus era o ponto central, mas havia crenças periféricas que participavam de um culto ou de outro. E assim as coisas foram vivendo durante um certo período, foi se convivendo com isso. Chegou no século IV, o cristianismo se torna religião oficial do Império Romano. Aí ele precisava de um cânone, ele precisava de uma única verdade. Então, como é que vai ser? Os concílios que começaram a acontecer a partir do concílio de Nicéia, que é o primeiro deles, em 325 da era cristã, 324, 16 anos depois tem o concílio de Laodiceia. Então, você vai tendo vários concílios para tentar o que é certo, o que pode, o que a gente vai acreditar, o que a gente não vai acreditar. E no concílio... E no ano de 552, no Concílio Vaticano, Concílio de Constantinopla II, já tinha tido o segundo Concílio de Constantinopla, a discussão sobre a reencarnação foi trazida. Ali ela foi debatida e foi entendida que ela não poderia fazer parte do cânone cristão. E aí, todos os que professavam a reencarnação foram considerados hereges. E pouco tempo depois inicia uma perseguição.
você procurar estudar sobre os cátaros, você vai ver uma corrente muito grande de cristãos com uma série de ideias incríveis que foram destruídos porque eles pensavam de maneira diferente da maioria. E dentro do seu código de crenças havia muitas coisas que a gente diria, nossa, mas eu concordo com isso. Então não é que foi da Bíblia que foi tirado. Não, da Bíblia não foi mexido, pelo menos até onde se sabe. Mas foi mexido do código de crenças, da admissão que aquilo possa ser uma verdade ou não. Então, a partir dali, o cristianismo não defende mais a ideia da reencarnação e se afasta de uma série de outras crenças daquela época, ou até um pouco antes dela, que também traziam, como o neoplatonismo, que era uma cultura grega que muitos foram perseguidos por apresentarem um pensamento que colidia com Jesus, com o pensamento dominante do movimento cristão. Então, o Não é da Paulo, Bíblia. o Paulinho comenta, né, sobre naquela nossa fala, né, sobre a antropomorfolização de Deus, e o Henrique também faz um comentário. Olha só. A gente quer medir Jesus com a régua do nosso tamanho, e ainda por cima antropoformizamos Deus. Essa palavra Isso. é ruim de falar. É antropomorfose. Então, antropomorfismo. É porque tem a metempsicose, tem a antropomorfose, tem uma série de palavras que tem a ver com essa mudança, né? E aí você vai ver todo uma mudança muito significativa nos códigos ao longo do tempo. E no bojo de tudo isso, Adriane, o que vai acontecendo é que o essencial vai se deixando de lado, porque a gente discute os dogmas, discute os rituais, nós fazemos guerras, nós perseguimos quem pensa diferente, e não se percebe que nós fazemos movimentos de distração. Exato. Está desvirtuando o propósito, né? Essa é a verdade. Qual é o papel do peregrino? O peregrino tem um mapa, ele tem um mapa, e ele tem que andar. Uma vez eu visitei um rapaz que ele fez o caminho de Santiago de Compostela. Ele fez o caminho. Então, ele tinha um bastão, ele usava um bastão na viagem, né? E aí o que ele fez no bastão? Ele pegou o bastão e ele marcou com uma régua o tamanho do bastão. Né? Quando ele começa a viagem, ele tem a régua com o tamanho do bastão. Aí ele vai batendo o bastão no caminho até chegar na cidade, destino. Quando ele chega lá, ele tem o bastão, ele me mostrou, olha meu bastão. O bastão comeu 2 centímetros durante a viagem. Ele sai e ele vai caminhando e vai batendo 800 quilômetros, vai batendo o bastão, andando, e aquele atrito do bastão nas pedras do caminho vão produzindo desgaste na peça. Ela diminuiu 2 centímetros no final da jornada. O peregrino tem que estar focado no que ele veio para fazer. Qual é o meu objetivo? Chegar no dia tal, tenho que dormir em tal parada, cada cidade eu tenho que ter uma parada diferente, tem que saber onde eu vou dormir, o ritmo para que eu termine o dia na estalagem em que eu vou dormir. Eu preciso levar uma mochila, que seja uma mochila que não pode ser muito leve, porque se ela for muito leve, ela não vai ter tudo que precisa. Mas ela não pode ser muito pesada, senão eu não vou dar conta de levar. Então, até nisso, a peregrinação, o sujeito tem que parar e pensar, vou precisar disso? Vou precisar desse objeto. Vou precisar só dele. Não posso levar tudo. Se eu levar tudo, eu não consigo, não dou conta. Então, o sujeito, em vez de levar um monte de livro que ele não vai conseguir ler na jornada, ele vai ter que escolher aí um leitor eletrônico de livro, né? Pegar um leitor eletrônico para botar tudo dentro, para fazer a leitura do 160 gramas, joga na mochila, vai embora. Adorei. Coisas. Ele vai tendo que escolher o que ele vai levar. O que ele pode. O aproveitamento dos objetos, tudo é importante.
Mas só que o que aconteceu conosco? Nós nos perdemos nessa jornada. A existência tem passado, Adriane, e não só uma vez. A gente tem atravessado a existência em consciência de sono, como diz Jung, não é? Não é Jung que fala de consciência desperta e consciência de sono? A Joana também fala, né? Fala dos tipos de consciência. Sim. No sentido assim, como que você, em qual condição você está, em que lugar você está nessa tua consciência? A tua consciência de sono é aquela em que eu ainda penso no comer, beber, dormir, procriar. Esse é o maior objetivo da minha vida. Então, eu estou ali, essa é ainda ligada ao instinto de sobrevivência, ao instinto de conservação, a fase inicial. E eu gosto também de Vive do pensar pescoço para baixo. Exato, Vive do... boa, isso, adorei. Joana fala, eles vivem do pescoço para baixo. Isso. E aí a questão assim, eu estou ainda numa fase muito primitiva do processo evolutivo, e aí ela nos convoca a pensar que nós já estamos passando, porque já nos foi autorizado a era da razão. Então eu preciso me utilizar do pescoço para cima para chegar na outra fase, que é a fase da intuição, e na outra, que é a angelitude, ou seja, a gente está bem no início do processo evolutivo, porque a gente mal coloca os pés ali no campo da razão, mas volta para o primitivo, volta para a parte mais instintiva, né? E E, tem. Pode e falar. esse é o nosso grande desafio. Despertar na carne. Quando é que nós deixamos de ser um andarilho e nos tornamos um peregrino? Quando eu desperto na carne, quando eu descubro, sendo ainda um espírito encarnado, quando eu me convenço de que eu sou uma alma imortal. Quando eu consigo isso, eu me libertei. Eu consegui efetivamente acordar daquilo que me subjugava. O Buda tinha uma imagem que ele representava isso. Ele dizia que nós estamos dentro de uma roda, que é uma mandala. As nossas encarnações acontecem dentro da mandala. Eu estou o tempo todo batendo nas paredes, repetindo procedimentos. Então, dizia o Buda, nós vivemos dentro de uma mandala. E essa mandala, a roda de Sansara, em que você batia nas portas. Então, como é que eu ajo? Eu me vingo, tenho ódio, me magoo, dou troco, não aceito, não me rebaixo, eu quero poder, eu quero isso. É um padrão de comportamento. Então, eu vou viver nesse padrão de comportamento até a exaustão dele. Até eu dizer assim, eu não suporto mais viver isso. Quando o indivíduo diz assim, eu preciso de um propósito para a vida, preciso de um sentido para a existência, porque isso aqui não tem gosto de nada. Eu lutei para conseguir sentar num trono, eu sentei e descobri que quando eu sento no trono, continuo tendo o mesmo problema. O fato de eu sentar num trono não tira os problemas que eu tenho, porque os problemas essenciais da criatura humana, lamentavelmente, o dinheiro não cura. E o processo de sofrimento inerente disso tudo que vem para nos provocar a despertar, não é? Porque a gente já trouxe em outras oportunidades essa relação entre o amar a vida, a compreensão da vida, a relação da gente entender a vida como ela é, barra, que é o contrário, o sofrimento. Então, na medida em que eu não faço esse trabalho interno, essa busca, essa peregrinação para me compreender, para entender quais as questões, para colocar Deus nisso tudo, nós vamos nos desvirtuando e vem o sofrimento, que é para nos puxar de volta, para fazer a gente voltar para o propósito. Se não tivesse o sofrimento como consequência da nossa desobediência, nós ficaríamos eternamente nesse estado de inconsciência. Então, eu preciso experimentar, bater nas paredes dessa mandala até alcançar. O Cristo, ele não está desesperado. Meu Deus, o que vai acontecer? Não sai disso, Marli.
Não sai, fica repetindo. Parece que vai repetir indefinitivamente, mas não é. Há um momento em que o indivíduo se cansa, porque a lei do progresso ela é um determinismo divino. Aí o espírito diz, eu não aguento mais. Me dá uma outra proposta de vida. É o que está colocado no capítulo 1º da obra Jesus e a Atualidade, Joana de Ângeles. E aqui a capa velha. Em que ela diz o seguinte, que quando o espírito, cansado de sofrer, decide experimentar algo diferente, ele acorda para a vida e inicia a sua peregrinação. E aí a Marli já falou que ela não quer mais isso para ela. Ela já está despertando aí, ó. Olha só. Exato, mas aí é que está, Marli. É quando eu digo assim, não, eu não quero mais isso. Eu estou cansado de ser como eu sou. Estou cansado disso. Não quero mais. Quero experimentar uma nova proposta. Então, é como se fosse a seguinte coisa, Adriane, olha. Existe uma mandala, nós estamos presos nessa mandala. Como é que eu saio de uma mandala se ela é toda fechada? A gente não sai dela, porque ela é toda hermética. Só que se eu olhar com detalhe, existe uma fenda muito estreitinha nessa mandala, bem pequenina, uma porta estreita. E o Cristo diz, eu sou a porta. Então, o que é a doutrina de Jesus? A porta de saída da mandala, porque aqui eu fico me batendo. Eu odeio, me deu um soco, eu dou um soco. Me machucou, eu também machuco. Então, como que alguém pode peregrinar para dentro de si se ele está preso na mandala? Imagina que você tem que fazer uma peregrinação interior. Você tem que andar na direção do seu eu. Mas você está preso dentro do círculo. Então, você vai ficar aqui dentro. Você tem que achar a fenda. Você tem que achar a abertura da mandala para você sair dela. É preciso encontrar, Estela Martins, a porta estreita, para que, passando pela porta estreita, o indivíduo consiga fazer uma mudança profunda da sua vida. Aí, ele inaugura uma nova etapa. E assim, o que é que o Buda também diz? Que quando a gente quebra a mandala e que fica feliz porque se libertou, vai viver feliz por um tempo, até descobrir que está preso noutra mandala, que é maior um pouco. Mas é uma mandala. Você vai ter que quebrar essa mandala para ir para uma outra maior, maior, maior. São infinitas as mandalas, porque infinita é a evolução. Sim. E a gente vai se bater nela até achar a porta. É como se fosse um labirinto, sabe? Você está aqui batendo, aí. Opa, aqui a saída é não revidar, é perdoar. Aí sai. Pronto, agora eu já sei que tem que perdoar. Aí você vive bem nesse conforto, fica confortável. Daqui a pouco... Não é bom mais. Perdoar não é bom. Sabe por quê? Porque perdoar significa que eu guardei mágoa e depois perdoei. Eu tenho que não me magoar. Aí é uma outra mandala lá na frente. E aí você vai, meu amigo, indefinidamente se desenvolvendo em mandalas sucessivas. E no popular a gente chama isso de bolhas, né? A gente vai se fechando nas bolhas. E aí... Tem um monte de perguntas aqui. Veja aí a hora que você quer falar delas. Tá? Deixa só eu terminar esse raciocínio. Claro. Então, como que eu faço essa peregrinação se eu estou preso? Então, eu tenho que aprender a me libertar das mandalas para que eu consiga fazer um caminho mais reto, menos demorado, menos batido, menos sofrido. E o conhecimento espiritual é a fenda das mandalas. A fenda das mandalas é ele que vai fazendo você passar pelas brechas e descobrindo novos horizontes completamente diferentes. O papel do nosso programa é fazer a gente descobrir essa peregrinação. Como é que a gente faz para a gente reencontrar? Meu Deus, Ana Carla Anjos! Olha que legal! Diz ela que está com saudade já, e a gente também, né? Desde ontem se ver, se falar, né? Então, né, esta peregrinação é exatamente o propósito, a gente descobrir como caminhar para chegar até esse ponto central,
das nossas almas, né? Sim. Acho que é legal isso que a Marli está falando aqui, né? E quando nós chegamos ao final das mandalas, Jesus chegou, será que nós vamos conseguir? Não, Não tem fim. não, Jesus chegou numa mandala que para nós a gente não enxerga o limite, mas ela tem limite. Para a gente olha assim, não, agora ele está livrão, porque eu não enxergo. Para mim, ele é perfeito, mas ele é igual a outros que também perseguem outros. Outro nível de perfeição. Outro nível. Assim, vou tentar ser claro no que eu quero dizer. É aquela frase dele assim, ó, o meu pai trabalha e eu trabalho também. Nesse processo de constante busca, né? E existe o seguinte, o Cristo persegue o Cristo do Cristo, né? Porque existe o Cristo do Cristo. E também tem o dele. Lembrei de uma passagem que ele fala, e eu acho que remete a isso que você está falando, que ele diz assim, alguém chama ele assim, meu bom mestre, e vai fazer o pedido. E ele diz, mestre diz bem, pois eu sou, mas bom só o Pai que está nos céus. Aí as pessoas às vezes dizem, mas como assim? Jesus não era bom? Mas aí ele está fazendo um comparativo de bondade dessa meta que ele também perseguia, não é? Quando ele olha e diz assim, e quando ele diz, se vós me obedecerdes, fareis as obras que eu faço, e até maiores do que essa. Então, na verdade, tem muita coisa para frente. Mas olha, isso. Adriane, parece que a gente tem perguntas aí para responder. Tem, bastante. Bom, a primeira, a Jamila aqui, ó. Esse comportamento que o ser humano tem de adequar pessoas, acontecimentos para encaixar até onde o conhecimento dele alcança, continua até hoje? Se sim, até quando? Na verdade, nós não somos obrigados na Terra a resolver todos os problemas da criatura. A Terra vai oferecer uma oportunidade de transformação. Vai oferecer conhecimentos, verdades, caminhos de iluminação, vai oferecer muita coisa. Que a gente descubra a saída da mandala. A gente consiga sair dessa mandala, da mais estreitinha que tem. Se não conseguir, aí migra para outro planeta e segue a história no outro canto. A migração planetária não é castigo. É um processo natural previsto na lei de Deus e que acontece em função da evolução dos espíritos. Não tem nada de extraordinário nisso. Então, a gente vai tentar aprender, vai tentar se iluminar, ou pelo menos entender um propósito superior, porque para ficar aqui na regeneração, não precisa ser espírito superior. Basta verdadeiramente dizer, eu não quero mais ser como sou. Isso é suficiente, porque o mundo de regeneração não é um mundo de regenerados, é um mundo de regeneração, onde nós vamos nos regenerar. Mas eu preciso ter o firme propósito, eu não quero mais ser como eu sou. Eu tenho que estar imbuído do desejo firme. Eu não quero mais fazer o que eu fazia. Perfeito. E aí, se a gente conseguir isso, legal. Se não conseguir, migra. E o universo está aí para isso mesmo. Ninguém precisa se preocupar tanto com a necessidade de imediatamente se iluminar, mas tem que agora descobrir que precisa mudar, acordar. Tem mais. A Inês Leite pergunta, Jorge, as pessoas que hoje vivem e sofrem na região onde Jesus nasceu são espíritos devedores pelos sofrimentos de Jesus? Momento do espirro. Nada garante que os espíritos que estão numa determinada região são os que estavam ali há milhares de anos atrás. Como também nada determina que os que hoje habitam um determinado povo sejam desse povo desde sempre, porque os espíritos não têm povo. Então, às vezes as pessoas perguntam assim, e por que o judeu sofre tanto? Parece até que é o mesmo espírito que vem reencarnando no mesmo povo. Isso não é verdade. Quem pode garantir que os que estão hoje como judeus não eram seus antigos perseguidores do passado e que agora renasceram na pele de judeus em função da perseguição que faziam a esse povo no ontem? Chama-se inversão social expiatória. Quando você odeia muito um determinado grupo social, você tem uma grande chance
de nascer no meio do grupo que você tanto odeia. E aí, Adriane, se a pessoa é Coritiba ou ela é Atlético, ela tem que ter pouca raiva do outro time, senão ela acaba renascendo na família do time contrário. Então, aqui também, nada garante que esses espíritos são de lá. Aproveita-se os sofrimentos em função das necessidades dos espíritos, mas nada disso. Está na Palestina, então é por conta da Palestina de 2000 anos atrás. Sabe lá Deus onde é que está esse povo. Tem mais aqui. O Jaime José pergunta, Jorge, por que as religiões rejeitam a reencarnação? Não são todas as religiões. As religiões que rejeitam a reencarnação são o cristianismo clássico e o islamismo. As várias correntes do cristianismo fundamentalista, ela rejeita a reencarnação, toma como base a ressurreição. Assim como também o islamismo. Agora, as demais doutrinas, não. Se você for para o Oriente, todas as doutrinas do Oriente são reencarnacionistas, porque elas são doutrinas védicas. As doutrinas védicas se apoiam nos cânticos védicos, então, elas todas são reencarnacionistas. O budismo, o shintoísmo, o que você imaginar que tem no Oriente, tudo é reencarnacionista. E o budismo, e o judaísmo também tem como crença a ideia do retorno das almas. Tem, inclusive, livros tratando sobre isso. Um livro chamado Shar HaGilgudim, o portal das reencarnações, que mostra como é o mecanismo da lei de causa e efeito, escrito na Idade Média. Tem uma pergunta aqui, como ela não está direcionada para o Jorge, eu gostaria de responder, pode ser? Claro. Então, não dá para entender muito bem o nome da pessoa aqui, né? Mas a pergunta é assim, ó. Ficar 21 dias em recolhimento, sem sair de casa, se alimentando uma vez por dia, sem internet, meditando, enfim, buscando instrução espiritual interior, é uma ótima opção ou exagero? Joana de Ângeles fala assim, que se isso fosse algo que realmente nos trouxesse o processo de iluminação interior, ele já teria acontecido para muitas pessoas, né? E nessa mesma linha de pensamento, o Jung também fala, e eles têm essa mesma opção, assim, mesma forma de ver, ambos dizem que nós temos que fazer o nosso processo, fazer o nosso movimento nas relações. Então, ninguém se ilumina imaginando pontos de luz. Esses casos, assim, que as pessoas se ausentam do contexto social, se ausentam para fazer esse processo meditativo, falta a prática. Porque estando separado da sociedade, não tenho como treinar o comportamento que, teoricamente, eu aprendi. Então, eu preciso pôr em prática. Se não fosse assim, nós não teríamos, por exemplo, necessidade da reencarnação. Nós faríamos um estudo, um aprendizado lá no plano espiritual, e lá no plano espiritual a gente aprenderia teoricamente e não precisaria reencarnar. Mas o que acontece? A gente reencarna para treinar se aquele conteúdo foi realmente aprendido ou não. A outra questão, se não fosse isso algo importante para nós, Deus não teria criado a lei de sociedade. Nós teríamos cada um encarnado em um planeta igual ao Pequeno Príncipe, né? Que cada um tem seu planeta. Então, nós teríamos ficado nessa separação. Então, o processo não é dessa via, assim, radical, dessa via em que nós suprimimos a experiência com o outro, a relação com o outro, com a sociedade, para viver a experiência de iluminação. O processo se dá no contato com os outros mesmo, né? Então, é ali que a gente vai treinando, vendo se a gente tem condições de já... essa lição eu já aprendi, vou para a próxima. Como o Jorge falou, eu aprendi a perdoar na minha primeira mandala. Agora, perdoar só não é o suficiente. Eu preciso, antes de precisar perdoar, não guardar mágoa. Então, eu vou trabalhar como? Com os nossos semelhantes. Então, o processo já fechando a pergunta, é contemplar a vida sem a necessidade de ficar
21 dias recolhido, sem sair de casa, como esse exemplo que você traz. Eu acho que essa foi a grande descoberta do Buda. Porque o Buda foi para se iluminar, ficando com fome, ficou ali 8 anos naquele negócio todo. Quando ele... 6 anos, acho, são 6 anos. Quando ele sai dali, já com a compreensão da iluminação, o que ele descobriu? Que não precisava, que eu posso me iluminar em casa, convivendo com os familiares. Que eu não preciso do ascetismo para que eu consiga fazer o meu processo de iluminação. A Elaine pergunta, em algum momento nós, enquanto humanidade, viveremos a lei de amor de forma plena? Eu não tenho dúvida, Jorge. E você? Olha, nós viveremos, mas não será para agora. A humanidade, como a humanidade ela é composta de um conjunto de indivíduos, é lógico que vão ter uns mais na frente e outros mais atrás. Mas a gente caminha para um processo evolutivo, caminha para uma compreensão cada vez mais dilatada do que seja a vida. Só que vai demorar muito tempo para a gente ver se na forma plena, né? Mas a gente caminha na direção da felicidade. Um dia nós seremos isso, mas a gente vai ter que passar serenamente por todos os estágios dessa peregrinação até chegar ali nessa instância e essa parada maravilhosa que é a percepção do amor de forma plena. Tem ainda uma pergunta, mas daí eu não sei se o teu tempo tá para isso, que é do Henrique. Eu achei interessante essa, né? A gente pode fazer essa e a gente encerra. Tá. Jorge, isso que vivemos em estado de sono, ele acho que ele está falando da consciência, né? Desse comportamento de consciência ainda, cristalizados no materialismo e em satisfazer os nossos instintos, tem a ver com os nossos pálidos 5 sentidos, com o nosso corpo denso, nosso grau evolutivo? De certa maneira tem, Henrique, mas tem a ver também com a nossa surdez espiritual. Pelo seguinte, quem de nós não sabe que as religiões já disseram que existe vida após a morte? Só que a humanidade não quer se aproximar disso. Não quero. Porque se existir Deus tem regras, eu não quero regras. Eu quero viver as minhas regras. E se Deus existir, haverá um código de conduta natural consequente da sua existência. Então as criaturas fogem da ideia do espiritual por isso. Os nossos corpos, com 5 sentidos, predispõem a isso? Predispõem, sim. Ajuda muito a que a gente tenha isso. Mas não determina, porque tem uma imensidão de pessoas que, sendo médiums, conseguem ver o mundo espiritual e compreender a vida de maneira diferente. E tem outros, assim, do meu padrão, que não ouvem, não veem, não enxergam, não arrepia, não nada, que a mediunidade é, meu Deus do céu, um quase nada, e pela lógica, pela leitura, pelo que eu percebo, pelo que eu vejo, pelos fenômenos que eu já pude observar, eu não tenho a menor dúvida. Grita dentro de mim, a vida é imortal. Então, mesmo estando num corpo denso, a gente pode ter a compreensão dilatada de que a vida não é somente o que os 5 sentidos observam. Exatamente. Eu acho que esse comentário aqui da Cleo Mota dá para fechar a ideia, porque olha o que ela põe aqui, né? O meio do homem chegar a Deus é o outro. E de fato, né, como a gente fez na nossa introdução aqui, sobre o que é a vida. A Joana responde que a vida é Deus. E por isso que a vida é tão difícil, né, de ser compreendida de forma plena. Por isso que a gente tem tanta dificuldade. Então, a vida é Deus. Então, quanto mais a gente se aproxima dessa vida com V maiúsculo, né, a gente se alinha com tudo isso e ali nós vamos fazer o nosso processo de transformação. E lembrando, né, que Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, ele já trouxe todo o conhecimento e toda a direção para que nós fizéssemos o nosso processo. Mas nós ainda insistimos, né, nos demoramos muito
em tomar a decisão, que foi o que você falou lá atrás, né? Tomar a decisão para esse processo acontecer de fato. Aí eu queria ver se você quer fazer algum comentário antes do encerramento, Não, e já acabou, passou muito rápido. eu só estou, assim, só gostaria de dizer a todos para começarem a preparar as mochilas para a gente poder iniciar a nossa peregrinação. Começar a montar o que a gente leva e o que a gente não leva na grande caminhada que a gente vai fazer a partir da semana que vem. Isso aí. Gratidão, queridos, pela presença. Gratidão, Jorgito, pela tua belíssima e preciosa participação, sempre enriquecendo a gente com teus conhecimentos e teu carisma, teu afeto, enfim, todas as qualidades que você tem e a gente sabe bem. E a gente se vê semana que vem, nesse mesmo horário. E um grande abraço, gratidão pela presença de todos. Tchau, tchau.